Um sabor incrível e delicioso espalhou-se pela boca de Vandaliel. Ele não estava realmente provando com a língua, mas não era uma questão de como ele estava experimentando a sensação. Conteúdo patrocinado. Um sabor estimulante, como se tivessem sido adicionadas especiarias. Esse sabor está cobrindo as partes com sabor suave. Os sabores sutis também são agradáveis, estimulando minha fome. E, no entanto, não é excessivamente oleoso e não tem um sabor pesado. Afinal, as almas dos deuses são extraordinárias, pensou Vandaliel consigo mesmo. Sentindo-se muito satisfeito, Vandaliel mastigou a alma de Hajime Fitun e a engoliu. Se ele fosse descrever a alma de Irishukaka, o sabor e a textura seriam como frutos do mar. Como lulas e polvos frescos, servidos com um rico e único molho cremoso. Em contraste, Vandaliel sentiu que a alma de Fitun, o deus das nuvens de tempestade, estava perto de algo como um prato de frango cozido com especiarias. A proteção divina e a habilidade concedida à alma de Hajime também eram consideravelmente agradáveis. Era difícil dizer qual era o melhor, mas Vandaliel achava que o Fituns era mais gostoso. Eu me pergunto se isso é porque eu adquiri o trabalho Rei Demônio e adquiri uma habilidade com esse nome também. E o corpo do Rei Demônio ainda por cima, pensou Vandaliel. Talvez ele tenha achado a alma de Fitun, um deus de Lambda, mais deliciosa que a de Irishukaka, um dos remanescentes do exército do Rei Demônio, porque ele era o Rei Demônio. Vandaliel pensou que deveria ser assim, já que a constituição física e o estado de saúde de uma pessoa também afetavam seus gostos na Terra. Parece que você está muito satisfeito, Bokshan disse San, que havia retornado à dimensão normal. Você está em transe total, disse Isis, que havia deixado o cadáver de Akira e se juntado aos outros fragmentos de carne. Como sempre, o rosto de Vandaliel era como o de uma boneca inexpressiva, mas todas as outras partes de seu corpo expressavam suas emoções. Aliás, que diferenças existem entre as almas dos deuses, espíritos heróicos, espíritos familiares e humanos? Perguntou Kanako. Vejamos, disse Vandaliel, ainda com as bochechas inchadas. Se eu fosse usar exemplos para descrevê-lo, a alma de um deus é como um banquete que enche toda uma grande mesa, uma refeição com vários pratos ou algo como o banquete imperial Manchuan. As almas dos espíritos heróicos são refeições leves, como cachorros quentes ou sanduíches. A alma de um espírito familiar por conta própria é como um pedaço de pão sem graça ou pão cozido no vapor. As almas das pessoas são como minúsculos pedaços de comida. TLN, a festa imperial Manchuan foi uma festa de 3 dias na China durante a dinastia Qing. Entendo, Kanako disse com um aceno de cabeça. Manchas, Endog murmurou, fazendo uma careta enquanto olhava para os cadáveres dos 3 inimigos mortos. Eu sei que fui eu quem acabou com eles, mas eu sinto pena deles, afinal. A propósito, você sente mais vontade de comer almas do que comida comum? Perguntou Melissa. Entendo, você está preocupado que eu possa enlouquecer de fome para me alimentar de almas um dia, Vandaliel disse, ainda continuando a mastigar o conteúdo de sua boca. Isso não é um problema. Só estou comendo almas porque é necessário. O sabor pode ser replicado com alimentos de alta qualidade, e as almas não contêm calorias nem vitaminas. Vandaliel percebera o verdadeiro motivo da pergunta de Melissa. Comer almas aumentou seus valores de atributo e o levou a aprender habilidades. Mas eles não lhe forneceram nenhum alimento físico. Eu vejo. É um alívio ouvir isso, disse Melissa. Mais importante, Sua Majestade, é falta de educação falar com a boca cheia, disse a princesa Levia, mantendo-se invisível. Acho que você tem razão. Vou cuspir já, disse Vandaliel. Ele parou de mover o objeto dentro da boca e colocou a língua para fora. Uma pequena esfera levemente brilhante repousava sobre ele, e flutuou e começou a flutuar ao redor dele. Isso é um espírito? Perguntou a princesa Levia. Sim, essas são as almas de Gordon,
os Flame Bloods e o resto das pessoas que foram transformadas em receptáculos para os espíritos heróicos, disse Vandaliel. Oh meu Deus! Então, você estava rolando dentro da boca para separar as almas humanas que se fundiram com as dos espíritos heróicos e só comiam as almas dos espíritos heróicos? Disse Darroch. Isso é inesperado. Eu tinha certeza que você já os tinha mastigado e comido. Especialmente aquela pessoa de Gordon e aquelas Flame Bloods, disse Doug surpreso enquanto olhava para as almas. Ou eles tinham um gosto tão ruim que você não podia comê-los. Talvez por terem se separado de Vandaliel, eles gradualmente desapareceram e se tornaram invisíveis a olho nu. Mas suas almas certamente ainda existiam, assim como os espíritos que estavam reunidos em torno de Vandaliel. As pessoas que foram transformadas nos receptáculos dos espíritos heróicos não eram inimigos, eles eram apenas vítimas. Mesmo não tendo conseguido salvá-los, pensei que seria cruel esmagar até a alma deles dentro da minha boca junto com aqueles que os machucaram, disse Vandaliel. Não me ressinto de Gordon e dos Flame Bloods o suficiente para quebrar suas almas, e não aceito que seja necessário fazê-lo. Vandaliel não pensou bem nos Flame Bloods, que estavam profundamente envolvidos com a perda dos membros de Natania. Mas seus crimes foram expiados de acordo com as regras da Guilda dos Aventureiros, embora provavelmente tenham sido os espíritos heróicos que fizeram isso para que a Guilda não os monitorasse mais, permitindo que se movessem livremente. Ainda assim, seu livre-arbítrio foi roubado e seus corpos foram tomados, e no final, eles foram mortos por Legion. Certamente isso era uma punição suficiente. Quanto a Gordon, Vandaliel nutria ainda menos rancor por ele. Ele nada mais era do que um homem que cruzou o caminho de Vandaliel, duelou com Miles e sofreu uma derrota humilhante. Vandaliel não sentia ressentimento nem rancor por ele. Ele provavelmente havia feito várias ações malignas no passado, mas ter seu corpo tomado e ser morto era uma punição suficiente para isso. O mesmo se aplicava aos outros que haviam sido usados como receptáculos dos espíritos heróicos. Provavelmente eram aventureiros e mercenários que acabaram de se envolver nessa confusão, mas não havia garantia de que fossem vítimas inocentes. Era possível que alguns deles tivessem um histórico de atividades criminosas. Mas agora, eles não eram nada mais do que almas irracionais. Vandaliel não conhecia suas vítimas e ninguém pediu a ele que se vingasse delas. E mesmo que libertasse essas almas assim, Hotcourt não as usaria como assassinas. Embora os espíritos heróicos pudessem um dia retornar ao mundo mortal, essas almas eram diferentes. Não havia razão para devorá-los. Provavelmente vou transformá-los em mortos-vivos ou pseudo-reencarná-los. Como os fantasmas do atributo espacial, não há esperança de que suas memórias e personalidades de quando eles estavam vivos voltem. No entanto, disse Vandaliel. Mesmo quando as memórias e personalidades dos mortos-vivos foram danificadas ou perdidas devido ao medo e choque sentido durante suas mortes ou devido à passagem do tempo, houve alguns casos em que estes retornaram após um aumento de classificação. No entanto, Gordon e os outros foram incapacitados enquanto ainda estavam vivos. As memórias e a personalidade que poderiam ser restauradas seriam aquelas que eles tinham pouco antes de suas mortes, eles nunca retornariam aos estados em que estavam antes que os espíritos heróicos os dominassem. Sua mana aumentou em 100.000.000. Você adquiriu Divinity, Thunder God, Divinity, God of War, Cronos, Pseudo-Deficit, Pseudo-Gungnir, Odin, Sylphid e Marionette. As habilidades Divinity, Thunder God e Divinity, God of War se fundiram com um semideus. Você adquiriu transformação da forma espiritual, Relâmpago. Cronos, Pseudo-Deficit, Pseudo-Gungnir, Odin e Sylphid se fundiram com a habilidade Dark King Magic, Marionette se fundiu com a habilidade Criação de Golem. Vandaliel ouviu esses anúncios dentro de sua cabeça. Comer as almas de Fitum e seus espíritos heróicos provavelmente foi a causa disso. Ele considerou que o aumento de sua mana era apenas um pequeno bônus. Seu mana já havia alcançado o território dos deuses, e pairava sobre ele.
Entre os deuses pertencentes à religião de Alda, Fitum tinha uma classificação acima da média, mas isso era tudo. Bem, eu realmente não me importo. Não é como se eu estivesse comendo almas com o propósito de aumentar meus valores de atributos e adquirir habilidades, pensou Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Seu objetivo ao devorar almas era descarregar seu ressentimento e ódio em seus inimigos e destruir seres que não tinham corpos físicos e não podiam ser mortos. Não era para aumentar os valores de atributos e habilidades. Assim, Vandaliel não se sentiu desnecessariamente desapontado, nem se sentiu feliz. Ele adquiriu as habilidades Divindade, Deus do Trovão, e Divindade, Deus da Guerra, que provavelmente estavam relacionadas às qualidades de Fitum como um deus, e estas se fundiram com sua habilidade de semideus. Seus efeitos eram, longe de serem claros. Vandaliel suspeitava que assim que seus companheiros soubessem disso, sua adoração por ele aumentaria ainda mais. Ele não achava que poderia lidar com isso se decorações berrantes fossem adicionadas à estátua gigante dele que estava sendo construída, e uma segunda e terceira estátuas fossem construídas além disso. A habilidade Transformação da Forma Espiritual, Relâmpago, parecia útil. Provavelmente era uma habilidade que permitia a um humano replicar o que Kimberley e os outros fantasmas com atributos de raio podiam fazer, transformando sua própria forma de espírito em eletricidade. Vandaliel já era capaz de usar ataques de raio com Dead Spirit Magic enquanto Kimberley e os outros estivessem lá, mas parecia que essa habilidade seria mais útil em tratamentos médicos usando sua forma de espírito em vez de ataques. Em combinação com o mental invasão e criação de golem, era possível que ele pudesse replicar os efeitos de marionete. Mais importante, Vandaliel adquiriu Cronos e as outras habilidades semelhantes a trapaças. Você parece desapontado, disse Orbia. Você conseguiu algumas habilidades estranhas ou algo assim? Você não obteve os aumentos de nível de habilidade que esperava? Perguntou Rita. Antes de responder, Vandaliel olhou em volta para se certificar de que eram os únicos presentes. Sim, adquiri Cronos, Sylphid e outras habilidades. Eles se fundiram com minhas outras habilidades imediatamente, no entanto. Essas são as habilidades que esses caras estavam usando, certo? Então Orbia começou, parecendo confusa. Eu vejo. Isso é inconveniente, disse Kanako, cruzando os braços. Se Van come indivíduos reencarnados, ele adquire suas habilidades. Se Rodcourt souber disso, ele vai começar a contar aos indivíduos reencarnados que vierem no futuro que Van pretende devorar suas almas para adquirir suas habilidades. Espere, Kanako-san. Sua Majestade não faria algo assim. Se houvesse uma habilidade que ele realmente desejasse, não importa o que, ele não devoraria a alma da pessoa. Ele iria poupá-los e persuadi-los a se juntarem a ele, fazer uma lavagem cerebral neles ou fazer uma cirurgia neles. Disse a princesa Levia. Levia-san, eu concordo. Eu concordo, mas os indivíduos reencarnados sendo alimentados com essa mentira não saberão como Van é realmente. E a realidade é que ele já devorou as almas de indivíduos reencarnados antes, disse Kanako. Isso deve ser suficiente para colocar os indivíduos reencarnados contra nós. Sem chance. Princesa Levia murmurou, incapaz de esconder seu choque. Persuadi-los seria bom, mas você acabou de mencionar lavagem cerebral e cirurgia, não é? Doug disse com um sorriso irônico. Bem, isso se aplica a pessoas com habilidades que você deseja, não importa o que, certo? Acho que seria mais horrível do que matá-los e comer suas almas. O que você acha? Perguntou Melissa Vandaliel. Fico feliz que haja algumas pessoas que me entendem, disse Vandaliel. Uma habilidade que Vandaliel queria não importa o que, em outras palavras, uma habilidade que arruinaria Vandaliel e aqueles ao seu redor se ele não a obtivesse, se alguém com tal habilidade existisse. Vandaliel consideraria todas as opções disponíveis e tentaria trazer essa habilidade sob seu controle. A princesa Levi e Kanako acreditavam que era esse o caso. Bem,
eu já ouvi falar sobre as habilidades dos outros indivíduos reencarnados, e não há nenhuma habilidade que eu queira, não importa o que, disse Vandaliel. No mínimo, não há nenhuma habilidade que eu desejaria tanto a ponto de forçá-los a me obedecer, fazer lavagem cerebral neles ou devorar suas almas. Havia algumas habilidades que Vandaliel considerava problemáticas e outras que achava conveniente ter, mas não havia nenhuma que ele acreditasse que precisava ter a todo custo. Isso foi o que ele pensou sobre as habilidades dos indivíduos reencarnados. Mas não importa o que eu penso. O que é importante para os indivíduos reencarnados é o que sou capaz de fazer, disse Vandaliel. Vandaliel era o indivíduo reencarnado que nenhum dos outros havia notado em Origin. Ele já havia matado Murakami e os outros, e era capaz de adquirir habilidades de trapaça devorando as almas de seus donos. Nenhum dos indivíduos reencarnados teria uma impressão positiva de Vandaliel ao ouvir isso, mesmo que isso por si só não fosse motivo suficiente para eles tentarem matar Vandaliel como Rodcourt queria. Então, você pode usar Cronos e Sylphid? Perguntou Kanako. Não, eles já se fundiram com minhas outras habilidades, então não posso usá-los assim, embora eu possa ser capaz de produzir algo próximo aos seus efeitos, disse Vandaliel. Ele tentou ativar as habilidades da mesma forma que usava suas habilidades, mas não conseguiu transformar uma parte de seu corpo em vapor ou ver vários segundos no futuro. Provavelmente porque as habilidades foram fundidas com outras habilidades e transformadas. Eu acho que eles serão úteis quando eu usar Dark King Magic e Golem Creation, disse Vandaliel. Eu vejo. Eu acho que é o melhor, na verdade. Se você conseguisse coisas semelhantes ao que as habilidades poderiam fazer apenas usando magia ou criando golems, eles apenas pensariam que você está imitando as habilidades, disse Kanako. Sim, Doug concordou com um aceno de cabeça. Mesmo no Origin, havia pessoas que tentavam inventar feitiços semelhantes à minha habilidade. Eles falharam principalmente, e os que tiveram sucesso fizeram feitiços que exigiam muito mana ou eram muito difíceis de usar, então a maioria deles foi arquivada e nunca usada. Mas várias coisas são diferentes no Lambda. Eles podem pensar que imitar as habilidades é possível com o mana de Vandaliel, disse Melissa. Eu vejo. Bem, mesmo sem provas, Rodcourt e alguns dos reencarnados podem desconfiar de mim por má vontade, mas se continuarmos pensando assim, não haverá fim, disse Vandaliel. Vamos tratar este assunto como um segredo nacional. Muito bem, Bokshan. Essa informação nunca vai vazar, disse Sam em um tom sério. Os únicos que sabem disso somos todos nós que estamos presentes aqui, os fantasmas que permanecem invisíveis e os incontáveis espíritos ao redor de Bokshan. Disse Rita. Vandaliel desviou o olhar exasperado em resposta às palavras de Rita. Gordon e os outros usados como recipientes dos espíritos heróicos acabaram de se juntar a um vasto enxame de incontáveis espíritos invisíveis que cercam Vandaliel. Porém, a maioria deles eram espíritos de insetos e plantas, e mesmo os humanos não podiam ser ouvidos por nenhum vivente que não tivesse ofício de espiritualista a não ser Vandaliel. Bem, é um segredo nacional de qualquer maneira. Embora eu deixe minha mãe e os outros saberem, e provavelmente contarei às pessoas que se juntarem a mim e aos indivíduos reencarnados que aceito ao meu lado em um estágio inicial, disse Vandaliel. Tudo bem, não é? Mesmo que todos no país soubessem, Rodcourt e os indivíduos reencarnados nunca descobririam, disse Legion enquanto se levantavam. Eles estavam atualmente assumindo a aparência de Isis, como forma de enganar os olhos dos soldados que observavam das torres de vigia. Aliás, os ossos do gigante da montanha que Legion estava usando como esqueleto estavam em pedaços no chão. Os níveis de força monstruosa, regeneração rápida, magia do Rei Sombrio, secreção de veneno, garras, presas, língua, agilidade aprimorada, ampliação de mana, limites de transcendência, Heiyouko magia técnica de luta de destruição da alma, incorporação, processamento de pensamento em super alta velocidade, arremesso, magia do espírito morto, técnica de armadura, técnica de escudo, técnica de ligação do grupo das sombras às habilidades, superar limites. Fragmentos, técnica do chicote,
Rei Demônio e Devorar Almas aumentaram. Você adquiriu a habilidade técnica de cajado. Os níveis de força monstruosa, vitalidade aumentada, multicast, superar limites, fragmentos, técnica de armadura, técnica de escudo, técnica de chicote e técnica de controle de grupo tem adicionalmente aumentou. A habilidade Regeneração Rápida despertou para a habilidade Regeneração Super Rápida. Conteúdo patrocinado. Como a batalha foi dividida em duas partes, parecia que o aumento de nível das habilidades de Vandaliel também foi dividido em duas partes. Os níveis de várias habilidades aumentaram, mas, deixando de lado a técnica de cajado, a habilidade Regeneração Super Rápida foi uma grande mudança. Vandaliel se perguntou quantos humanos haviam adquirido essa habilidade. Não, alguém já havia feito isso antes? Provavelmente ninguém que fosse realmente humano no sentido normal. Parece provável que alguns vampiros e magins o tenham feito, pensou Vandaliel. É tudo porque Hajime Fitun estava me cortando em pedaços. Falando nisso. Doug, por favor, traga o equipamento que contém a medula óssea do Rei Demônio, disse Vandaliel. Você vai em frente e absorve isso, hein? Tudo bem, disse Doug. Enquanto Doug pegava a aljava do cadáver da arqueira, Vandaliel pegou o equipamento em forma de espada curva que Hajime Fitun havia usado. Se as pessoas da cidade descobrissem sobre o equipamento do Rei Demônio, eles iriam selá-lo em alguma igreja, afinal, disse Kanako. Eles não saberão dizer que tipo de equipamento é pelas torres de vigia, então agora é sua chance, disse Melissa. Não é tão interessante assim, disse Vandaliel, notando que os dois o observavam. Ele despejou seu atributo de morte humana no selo do equipamento e o agarrou com força, e isso foi o suficiente para fazê-lo desmoronar em pedaços. Não ficou claro se era porque o selo já estava em frangalhos ou porque Vandaliel era o Rei Demônio. Não serei liberado deste selo, uma voz gritou em desafio. Para me fundir com o corpo principal, devo. O corpo principal. O corpo principal? Ó, corpo principal. Ó, corpo principal. Mergulhe. Eu me funcionarei com o corpo principal, gritou o outro. As lâminas curvas das armas nas mãos de Vandaliel e a medula óssea na aljava perfuraram seu corpo. Mas eles deslizaram para dentro dele sem lhe causar nenhum dano e foram absorvidos. Você absorveu a escama do Rei Demônio, a escama do Rei Demônio e a medula óssea do Rei Demônio. A escama do Rei Demônio, a escama do Rei Demônio e a medula óssea do Rei Demônio se fundiram com o corpo do Rei Demônio. Parece que ambas as espadas curvas de Fitun eram equipamentos feitos com as escamas do Rei Demônio, disse Vandaliel. Pode ter sido uma ideia incomum transformar escamas em lâminas em vez de equipamentos defensivos, mas talvez fosse possível usar escamas grandes e duras, escalas. Kanako e Melissa ficaram completamente em silêncio. Vandaliel virou-se para encará-los. Não foi muito interessante, foi? Isso me surpreendeu demais! Kanako exclamou. As lâminas foram direto para sua cabeça. Eu sei que você não precisa usar seu cérebro, mas você está realmente bem. Parecia que a medula óssea foi direto para o seu estômago. Você também não precisa usar seus órgãos internos, perguntou Melissa. Kanako, Melissa, estou usando meu cérebro e meus órgãos agora. Não usá-los é realmente cansativo, e se eu não tomar cuidado e parar de mover meu coração sem querer ou algo assim, eu morreria. É muito problemático de várias maneiras, disse Vandaliel. Isso realmente me faz apreciar o fato de que nossos cérebros fazem nossos corações baterem sem que precisemos pensar nisso, Doug murmurou, concordando com a cabeça. Com os fragmentos do Rei Demônio removidos, apenas fragmentos de Orixalcum foram deixados no equipamento. Vandaliel começou a trabalhar. Vou consertar a aparência externa com criação do golem e colocar uma escama do Rei Demônio em cada um. Quanto ao outro, vou usar o tutano. Estou acabado. Com isso, parece a coisa real novamente. Por que você os está consertando?
Ninguém sabe que eles estavam usando o equipamento do Rei Demônio, então não é melhor apenas fingir que você não sabe nada sobre isso? Perguntou Rita. Rita, se ele fizer isso, seria um problema se houvesse pessoas encarregadas de guardar os equipamentos antes de serem levados. Se eles falarem, as coisas podem se tornar muito problemáticas, disse Saria. Saria está certa. E seria melhor deixar o máximo possível de pistas sobre a verdadeira identidade desses caras para as pessoas da cidade de Mortsea que investigarão o incidente posteriormente, disse Vandaliel. O equipamento do Rei Demônio foi dado a Hajime Fitun e seus subordinados por outras pessoas. Vandaliel queria que a investigação encontrasse esses leais servos dos deuses. Afinal, pode ficar ainda mais complicado se nós e o próprio Vandaliel dermos informações na forma de depoimentos verbais, acrescentou Isis. O Dampir Van afirmando que a verdadeira identidade do bandido é o próprio Fitun, ou apenas afirmando que é um de seus heróis ou alguém que recebeu sua proteção divina, causaria um grande rebuliço, independentemente de ser verdade ou não, disse Kanako. Também não há nenhuma evidência física. Sua transformação do espírito heróico apenas fez seus corpos brilharem um pouco. Não há nada visível à distância como o pilar de luz que vem com o familiar Spirit Descent, disse Melissa. Não havia evidência irrefutável de que Hajime Fitun e seus subordinados fossem as encarnações físicas de Fitun, o deus das nuvens de tempestade e seus espíritos heróicos. Hajime e os outros agora não passavam de cadáveres. Era possível que houvesse vestígios indicando que eles teriam sido usados como receptáculos para um deus e seus espíritos heróicos se os cadáveres fossem examinados detalhadamente, mas, infelizmente, ninguém, nem mesmo Vandaliel, fazia ideia de que tipo de sinais característicos ser deixado em um cadáver usado como recipiente para um deus ou seus espíritos heróicos. Mesmo que Vandaliel e seus companheiros testemunhassem a verdade, mesmo que tivessem a confiança do povo da cidade, as pessoas de fora da cidade, adoradores dos deuses das forças de Alda e pessoas relacionadas à igreja de Fitun, só tinham ouvido falar rumores sobre Vandaliel. Eles simplesmente suspeitariam que Vandaliel estava tentando quebrar a fé dos crentes de deuses relacionados a Alda por algum plano tortuoso. Então é por isso que você não vai testemunhar e apenas deixar um rastro de evidências para eles seguirem. Mas mesmo se você fizer isso, ninguém vai perceber que este era um deus real? Mesmo os caras que entregaram o equipamento do Rei Demônio podem ter acreditado que Hajime era um jovem com a proteção divina de Fitun, disse Doug apreensivo. Não, isso seria o suficiente, você sabe, disse Kimberly. Um herói com a proteção divina de um deus chegou ao ponto de pegar o equipamento do Rei Demônio e formou um grupo para atacar um Dampir inocente enquanto ignorava a horda de monstros que estava atacando a cidade. Isso certamente já é escândalo o suficiente. O equipamento do Rei Demônio era o detalhe crucial. A remoção dos selos do equipamento do Rei Demônio veio com o custo de permitir que fragmentos do Rei Demônio se soltassem. Era assustador imaginar que um grupo de indivíduos empunhando armas tão poderosas estava travando uma batalha furiosa perto da cidade enquanto a cidade tentava afastar a horda de monstros. Mesmo na pior das hipóteses, a fúria do monstro teria destruído apenas a cidade de Mortsea e a área ao seu redor. Mas não havia como dizer até onde a destruição causada pela fúria dos fragmentos do Rei Demônio poderia se espalhar. Aliás, você não tem medo deles descobrirem que esses equipamentos são falsos? Perguntou Orbia. Acho que não há chance disso, Orbia, disse Vandaliel. Eu substituí seu conteúdo com as escamas reais e a medula óssea, e restaurei as partes do Orixalcum como eram originalmente. São apenas partes que tirei do meu próprio corpo, então as escamas não vão se regenerar e a medula óssea não vai sangrar se estiverem danificadas, mas você não descobriria isso a menos que tentasse usá-las. As armas dos equipamentos do Rei Demônio eram um tabu, então ninguém tentaria usá-las. Se realmente fosse descoberto, Vandaliel lidaria com isso quando chegasse a hora. Então, Sam, vou trocar de emprego de novo, então me deixe entrar na sua carruagem, disse Vandaliel. Oh, seu nível já atingiu 100, entendo, disse Sam.
Mesmo um décimo dos pontos de experiência que Vandaliel recebeu por derrotar 3 indivíduos reencarnados e Phtun poderia ser considerado uma grande quantidade. Embora ele tivesse acabado de adquirir o Job inimigo divino, ele alcançou o nível 100 novamente imediatamente. Não me importo de mudar de emprego na guilda dos aventureiros quando voltarmos para a cidade, mas... mentirei se alguma pessoa importante me perguntar que profissão escolhi, disse Vandaliel. Ficar quieto e passar despercebido. Vandaliel havia desistido disso há muito tempo, mas queria evitar quaisquer problemas incômodos que pudesse, mesmo que fosse apenas para uma paz de espírito temporária. Conteúdo patrocinado. De fato, parece haver 2 espíritos heróicos ainda vivos no portão da frente, então seria melhor trocar de jobs antes que Darcy-sama e os outros os eliminassem, acrescentou Sam. Ah, então tinha alguns lá também, disse Vandaliel. Aliás, Kizelbin já havia sido derrotado por Miles, e sua alma havia sido devorada por Vandaliel junto com os outros espíritos heróicos. Miles ainda estava na floresta, pois demoraria para que sua transformação de besta se desfizesse e sua aparência voltasse ao normal. Eu vou criar uma ilusão enquanto você estiver lá dentro, então vá rápido, disse Daroak. Sua luz produziu uma ilusão que fez parecer que Vandaliel estava parado no local, enquanto o verdadeiro Vandaliel subiu na carruagem de Sam e colocou a mão no cristal no vestiário. Trabalhos que podem ser selecionados: Vengeful Berserker, Dead Spirit Magé, Dark King Magé, Fallen Warrior, Insect Ninja, Destruction Guider, Chaos Guider, Hollow King Magé, Eclipse Cursecaster, String User, Demon Ruler, Creator, Pali Rider, Tartarus, Wild Spirit, Dark Battery Cannoneer, Magic Staff Creator, Soul Fighter, God Destroyer, Cliffot, Dark Beast User, Spirit Therapist, Artisan, Transformation Equipment, Hollow Shadow Caster, novo, Balor, novo, Apollyon, novo, Demigorgon, novo, Grande Rei Demônio, novo, Soul Devourer, novo, God Devourer, novo, Nergal, novo, Ravana, novo, Shaitan, novo, Shiu, novo. Há mais novos do que quando mudei jobs para Divine Enemy, Vandaliel murmurou para si mesmo com uma voz monótona, mas sua reclamação não reduziu o número de jobs exibidos. O job do Grande Rei Demônio estava lá quando Vandaliel mudou jobs para Inimigo Divino. Vandaliel suspeitava que não atingiria o limite de nível em um instante como o job do Rei Demônio tinha, no entanto. Devorador de Almas e Devorador de Deus foram jobs que apareceram pela primeira vez. Eles provavelmente apareceram porque Vandaliel devorou a alma de Phtun, que não era nem humano nem um deus do mal, mas um deus nascido neste mundo. Nergal, Ravana, Shaitan e Shiu eram provavelmente jobs relacionados a mitos e lendas da Terra. Vandaliel poderia tentar lembrar os detalhes dessas lendas mais tarde. Uma coisa que ele lembrava era que Nergal era o marido de Erekgal, a deusa cujo nome uma das personalidades de Legion usava. É claro que Erekgal não era a deusa dessa mitologia, e era improvável que Job, Nergal, realmente transformasse Vandaliel no deus Nergal. De qualquer forma, eu selecionei Dead Spirit Magé desta vez, disse Vandaliel. Dead Spirit Magic era uma habilidade altamente aplicável e útil, como havia acabado de provar na batalha anterior com o feitiço de atributo espacial. Considerando que Vandaliel continuaria a usá-lo no futuro, provavelmente seria uma boa ideia aceitar este trabalho. Você mudou jobs para Dead Spirit Magé. A habilidade Magia do Espírito Morto despertou para a habilidade Magia do Espírito Divino. Nome: Vandaliel Zakarta. Raça: Dhampir. Mãe: Deusa. Idade: 11 anos. Título: Go Imperor, Eclipse Imperor, Guardian of the Cultivation Villages, Holy Sun of Vida, Scaled Imperor, Tentacle Imperor, Champion, Demon King, Oni Imperor, Trial Conqueror, Transgressor, Black Blood Imperor, Elder Dragon Imperor, Foodcart King, Genius Tamer, True Ruler of the Red Light District, novo. Job: Dead Spirit Magé Level 0. Job History: Death Attribute Magé, Golem Transmuter, Undiad Tamer, Soulbreaker, Venom Fist User,
Insectuser, Tricaster, Demon Guider, Archenemy, Zombie Maker, Golem Creator, Corpse Demon Commander, Demon King User, Dark Guider, Labyrinth Creator, Guia da Criação, Curandeiro das Trevas, Demônio da Doença, Canhoneiro Mágico, Guerreiro Espiritual, Doador, Guia dos Sonhos, Rei Demônio, Demiurgo, Calamidade da Língua Chicote, Inimigo Divino Atributos, Vitalidade. 367.648, aumentado em 132.145. Mana, 7.190.583.119, mais 6471524807, aumento de 3.258.539.890 no total. Força, 42.816, aumento de 13.658. Agilidade, 38.953, aumento de 14.192. Vigor, 46.353, aumento de 14.833. Inteligência, 54.494, aumento de 13.119. Habilidades passivas, Força Monstruosa, nível 4, Level Up. Super Regeneração Rápida, nível 1, Despertado da Rápida Regeneração. Dark King Magic, nível 7, Level Up. Mesclado com Cronos, Pseudo Deficit, Pseudo Gungnir, Odin e Sylphid. Efeito de status Imunidade e Resistência Mágica, nível 9 Visão Negra Caminho de Criação de Demônio de Sonho Sombrio Sedução, nível 8 Revogação de Canto, nível 9 Orientação, Caminho de Criação de Demônio de Sonho Sombrio, nível 8 Recuperação de Mana Constante, nível 1 Super Fortalecer Subordinados, nível 2 Mortal Secreção de Veneno, Garras, Presas, Língua nível 3, Subir de nível. Agilidade Aprimorada, nível 9, Subir de nível. Expansão do Corpo, Língua nível 10, Subir de nível. Poder de ataque reforçado enquanto desarmado. Corpo aprimorado muito grande parte. Cabelo, garras, língua. Presas nível 10 refinamento de fios. Nível 7 ampliação de mana. Nível 9, level up. Aumento da taxa de recuperação de mana. Poder de ataque reforçado de nível 9 ao ativar um canhão mágico. Grande vitalidade aumentada. Nível 2, level up. Valores de atributos aprimorados. Reinando, nível 4, level up. Valores de atributos aprimorados. Adorado, nível 2, novo. Habilidades ativas. Bloorvor, nível 10 limites de transcendência, nível 7, level up. Criação de Golem, nível 6, mesclado com Marionete. Hollow King Magic, nível 5, level up. Controle de mana preciso, nível 1 Culinária, nível 8 Alquimia, nível 10 Destruição da Alma Técnica de Luta, nível 4, level up. Maior Multicast, nível 3, level up. Cirurgia, nível 8 Incorporação, nível 4, level up. Coordenação, nível 10 Processamento de pensamento em super alta velocidade, nível 6, level up. Comando, nível 10 Thread Healing, nível 6 Arremesso, nível 10, level up. Grito, nível 7 Magia do Espírito Divino, nível 1, Despertado da Magia do Espírito Morto. Técnica de Artilharia do Rei Demônio, Armadura de nível 3 Técnica, level 9, level up. Shield Teshik, level 9, level up. Shadow Group Binding Teshik, level 7, level up. Ultrapassar Limites, Fragments, level 9, level up. Spirit Therapy Técnica do Chicote nível 1, nível 3, novo e subir de nível. Transformação da forma espiritual, Relâmpago, novo. Técnica do Cajado, nível 1, novo. Conteúdo patrocinado. Habilidades únicas, Deus Devorador, nível 7 Alma Deformada Invasão Mental, nível 9 Criação do Labirinto, nível 4 Rei Demônio, nível 7, level up. Abismo, nível 8 Divine Enemy Soul Devour, nível 8, level up.
Vidas Divine Protection e Artes Grupo de Proteção Divina dos Deuses Processamento de Pensamento, Nível 6 Grupo de Proteção Divina de Xantar Controle, Nível 7, Level Up. Forma da Alma, Nível 4 Olhos Demoníacos do Rei Demônio Proteção Divina dos Deuses de Origem Proteção Divina de Hitler Proteção Divina de Zuruvar Técnica de Registro Perfeito Ultrapassar Limites, Alma, Corpo do Rei Demônio de Indução de Mutação de Nível 1. Mesclado com a escala do Rei Demônio X2 e medula óssea do Rei Demônio. Semideus, mesclado com divindade, Deus do trovão e divindade, Deus da guerra. Maldições. Experiência adquirida na vida anterior não foi transferida. Não é possível aprender trabalhos existentes incapazes de ganhar experiência de forma independente. Depois de dar uma olhada em seu status, Vandaliel saiu da sala, pensando em magia do Espírito Divino, a habilidade superior que havia despertado da magia do Espírito Morto. Espíritos Divinos. Isso significa espíritos cujas classes são tão altas quanto as dos deuses? Os deuses consistem em apenas uma alma, assim como os fantasmas. Então, um fantasma de nível 13 ou superior é semelhante a um deus, ou algo assim. Essa provavelmente foi a razão por trás do nome da habilidade. Na realidade, havia várias diferenças, como os deuses serem capazes de conceder proteções divinas. Mas mesmo com tais diferenças, os poderosos fantasmas certamente eram semelhantes aos deuses em alguns aspectos. Bem, vamos apenas pensar nisso como uma versão mais poderosa de Dead Spirit Magic, decidiu Vandaliel. Ok, por favor, recupere as almas dos espíritos heróicos derrotados por mamãe e os outros, ele disse a Sam enquanto descia da carruagem. De uma vez só, disse Sam, e com isso, ele e suas filhas desapareceram em sua outra dimensão. Agora, vamos ficar aqui mais um pouco. Acho que devemos fingir que estamos curando nossas feridas. Farei algumas garrafas vazias de poções com minha habilidade de criação de golem, disse Vandaliel. Mesmo de longe, a batalha que acabará de acontecer parecia feroz. Provavelmente era melhor para Vandaliel inventar vários motivos para ficar aqui e criar um álibi sólido, em vez de simplesmente voltar por conta própria, parecendo completamente bem. Criar garrafas de porcelana do nada apenas para fingir que está bebendo delas parece ser um desperdício de sua habilidade, observou Kanako. Então devo fingir que tive sorte o suficiente para evitar ser pisoteado pelo pé do gigante, mas perdi a consciência, e fingir que estou apenas acordando agora, disse Melissa. Que cenário detalhado! Mais importante, o que vamos fazer sobre Orbia-san que foi visto, o dragão e os zumbis gigantes? Perguntou Kanako. Aparentemente, há uma explicação para o dragão e o gigante que envolve eu tê-los envenenado para fazê-los perder a cabeça. Vou fazê-los se esconder na floresta e recuperá-los mais tarde. Afinal, a entrada na floresta provavelmente será proibida por um tempo, disse Vandaliel. Quanto a Orbia, mãe e eu somos supostamente de uma aldeia escondida dos Elfos Negros, então digamos que Orbia é um feitiço mágico espiritual altamente secreto que o grande ancião daquela aldeia lançou sobre nós antes de partirmos. Grande ancião. Kanako repetiu incrédula. Sim, o grande ancião, disse Vandaliel. Ele tinha a sensação de que as palavras grande ancião de alguma forma tornavam as explicações mais plausíveis. Provavelmente seria de onde eu sou também. Precisamos garantir que todos contemos a mesma história, disse Kanako, que, ao contrário de Melissa, não conseguia embranquecer a pele. Quando ela começou a recitar baixinho as palavras grande ancião, Doug olhou para Vandaliel com uma expressão preocupada no rosto. Ei, mais importante, quando você vai vir buscar isso de volta? Perguntou Doug. O braço de Vandaliel, aquele que ele próprio cortara, flutuava ao lado de Doug. O exoesqueleto do Rei Demônio ainda estava ativo nele, então, à primeira vista, parecia ser algum tipo de manopla. Ah, disse Vandaliel, batendo palmas como se tivesse acabado de se lembrar. Pensando bem, aquela coisa ainda estava lá, não estava? Você esqueceu disso, hein? Espere, o braço que você cortou voltou a crescer. Doug exclamou surpreso. Sim, tem.
então não preciso mais disso. Suponho que posso dar a você, se quiser? Por que eu precisaria? Você é o Hecatoncheir, afinal de contas, e acho que pode chegar à sua 100ª mão. Acho que seria bastante útil como arma, sabe? Definitivamente é útil, mas eu me recuso. Os guardas vão me levar embora se eu tiver algo assim comigo, não vão. E assim, Vandaliel e seus companheiros esperaram que alguém viesse da cidade de Mortsi para vê-los. Explicação do trabalho: calamidade da língua chicote. Um trabalho que pode ser adquirido por quem usa a língua como arma. Ele fornece bônus para habilidades como expansão corporal, língua, e parte do corpo aprimorada, língua, bem como técnica de luta desarmada e técnica do chicote. Alguns monstros que usam suas línguas como armas existem atualmente, como monstros do tipo anfíbio e tipos raros de demônios, mas como Vandaliel é o único humano que o faz, ele é efetivamente o único que pode adquirir este trabalho. Em teoria, seria possível para alguém que não fosse Vandaliel adquirir este trabalho se treinasse continuamente no uso de sua língua como arma, mas, aprender técnicas de combate envolvendo os braços e pernas seria milhares de vezes mais eficiente, então ninguém se incomodaria. Explicação do trabalho: inimigo divino. Um joque simboliza um inimigo dos deuses. Não é nada mais e nada menos que isso. Ele fornece uma gama ampla, mas superficial, de bônus para várias habilidades relacionadas a combate e magia. Alguém pode pensar que pessoas mais podem ter adquirido este trabalho no passado, mas, como os deuses maus estão incluídos na definição de deuses que o dono do trabalho consideraria inimigos, aqueles que adoram os deuses malignos que são os remanescentes do demônio, o exército de King nunca veria este trabalho disponível para eles. Este trabalho só pode ser adquirido por alguém que é considerado inimigo pelos deuses deste mundo e pelos deuses malignos do exército do rei demônio como inimigos, ou que destruiu ou selou esses deuses antes. Conteúdo patrocinado. Um gigante, cujo corpo era feito de plantas entrelaçadas que cresceram anormalmente através de magia avançada de atributos de vida e cuja cabeça e cabelo eram como um fogo ardente, soltou um rugido que soou como o rangido de uma árvore. Incontáveis flechas, lanças curtas e feitiços choveram sobre ele, ferindo suas videiras e o corpo semelhante a um tronco de árvore, e pedaços danificados de madeira espalhados pelo chão. Conteúdo patrocinado. Asa selvagem, gritou o mestre da guilda dos Tamers, o Flying Dragon Uzer Bashin, chamando o nome de seu Uji Viver. Ele investiu contra as costas da planta gigante, ou melhor, fintou uma investida, e mudou completamente de direção no último segundo. A cauda do enorme viver atingiu seu alvo com o ímpeto desse movimento, criando uma fissura na carne de madeira, e o ferrão venenoso em forma de lança no final da cauda cavou nele. Mas no segundo seguinte, novos brotos brotaram, reparando as feridas que haviam sido criadas no corpo da planta gigante. Enquanto as flechas embutidas e as lanças curtas eram sacudidas, Vildvin rapidamente bateu suas asas para recuar. Inútil, inútil. Tais ataques são inúteis contra este gigante, que eu criei com o maior dos meus feitiços, assalto do gigante de madeira flamejante do fogo da grande vida, disse uma voz humana de dentro do gigante planta. Um jovem mago, um dos espíritos heróicos de Fitum, estava controlando o monstro que ele havia criado com seu próprio feitiço de dentro. Uma planta gigante com um corpo ainda maior que um gigante da montanha e uma incrível capacidade regenerativa que fazia com que qualquer ferida superficial cicatrizasse em um instante. E aquele que o controlava estava localizado dentro. Foi uma estratégia verdadeiramente impecável para a batalha. Esta foi a razão pela qual foi possível para um jovem que era puramente um mago sem habilidade em combate corpo a corpo se tornar um espírito heróico. E, no entanto, havia desespero na voz do jovem, apesar de sua ostentação. Você já fez o que queria por tempo suficiente. Eu vou te mostrar minha verdadeira magia agora, ele gritou. Ele e seu companheiro estavam em desvantagem nesta batalha. Não dê um passo muito à frente.
O sangue subiu à sua cabeça porque todas as suas primeiras a sétimas técnicas secretas foram derrotadas. A mulher Tamer gritou para o menino enquanto batia o chicote contra o chão para evitar que os poucos monstros restantes fugissem. Restavam poucos monstros e as forças inimigas sofreram poucos danos. Enquanto isso, os dois espíritos heróicos nem recebiam ordens, muito menos reforços. O que está acontecendo? Que sensação de perda é essa que venho sentindo há algum tempo? Será que algo aconteceu com Fitun-sama? Não, isso não é possível. Mesmo que seu oponente seja o Rei Demônio, foi dito que ele certamente seria da classe S se fosse um aventureiro quando era mortal. Ele está em outro nível dos heróis sendo cultivados em uma estufa por Alda. Atamer pensou consigo mesma. Seus animais tolos! Vocês se chamam de inimigos naturais da humanidade. Mostre-me sua força de vontade, ela gritou, estalando o chicote no comando dos poucos monstros restantes. Mas seu moral estava baixo e seus movimentos eram consideravelmente ruins. Droga, se eu tivesse tempo para domá-los! A mulher pensou. Ela não havia domado esses monstros. Mesmo um espírito heróico como ela não seria capaz de domar dezenas de monstros em um instante. Os monstros estavam fugindo com medo de Darcy e dos outros, e o espírito heróico estava simplesmente usando seu chicote para ameaçá-los e forçá-los a um ataque suicida. Isso em si era um feito impressionante, mas como ela não os domou, nem mesmo sua habilidade de comando não estava em vigor neles, muito menos habilidades familiares de fortalecimento, como fortalecer subordinados. Nesse ritmo, não temos chance de vencer, não importa o que façamos. Como já usamos The Heroes Spirit Transformation, temos apenas alguns minutos restantes. Já devemos recuar? Mas o que faremos se nossa retirada causar problemas para o plano como um todo? A mulher Tamer pensou consigo mesma. Ela e o mago eram as forças de reserva retidas por Fitun e o resto dos espíritos heróicos. Os dois eram os únicos reforços disponíveis para os outros. Se eles recuassem, o que aconteceria com o plano? O senso de responsabilidade por isso os fez hesitar em abandonar suas embarcações e retornar aos seus reinos divinos. Mas mesmo enquanto faziam, a situação no campo de batalha estava mudando. Em outras palavras, você tem um enorme boneco de treinamento de madeira em regeneração que queima enquanto luta. Você provavelmente está usando suas primeiras a sétimas técnicas secretas de uma só vez, mas não acho que seja algo para se gabar. Embora eu não negue seu treinamento e talento que tornaram isso possível, Basdia comentou, provocando o mago. Para começar, as técnicas secretas são algo que você deveria ter tantas. Zadiris questionou, olhando para o gigante da planta. Os dois já haviam vencido os feitiços que o mago chamava de suas técnicas secretas, as bolas de fogo que ele podia controlar livremente, e um enxame de soldados feitos de plantas. Vê seus malditos gols! Você não passa de velhas tagarelas, eu vou te esmagar até a morte, o mago gritou. Ele havia perdido toda a compostura. Ele estava cansado de gastar tanto mana e inesperadamente em desvantagem nesta batalha. Seu corpo estava desmoronando devido aos efeitos colaterais da transformação do espírito heróico, e seu orgulho foi ferido por ter todas as suas técnicas secretas sobrecarregadas. O Plant Giante soltou um rugido e atacou Basdia Zadiris, suas chamas queimando ainda mais ferozmente do que antes. Não grite assim. Isso denuncia sua falta de valor como homem, disse Basdia, que tinha 20 e poucos anos e usava um colã justo com babados ondulados e uma minissaia. Sim, você deveria pegar uma folha do livro do menino, suspirou Zadiris, que na verdade tinha cerca de 300 anos, apesar de ter a aparência de uma menina no início da adolescência. Mas os dois não estavam baixando a guarda. Basdia ergueu seu machado e correu em direção ao gigante da planta, enquanto Zadiris lançou um feitiço Light Princess Magic nela. Assalto clone da Princesa da Luz! Zadiris gritou, levantando seu cajado no ar. Naquele momento, Basdia se dividiu em 7. Ilusões? Que tática chata! O mago zombou.
virando a cabeça da planta gigante em direção aos 7 Basdias. De dentro do cabelo flamejante da planta gigante veio uma série de incontáveis ruídos secos e estourando. Pegue essas sementes ardentes, o mago gritou. As sementes voaram e se espalharam como chumbo grosso, chovendo sobre os Basdias no chão. Mas as sementes pareciam ser menos poderosas do que pareciam. Os Basdias continuaram diminuindo a distância entre eles e o gigante da planta sem diminuir a velocidade. O mago sorriu. Você é a verdadeira, sua maldita velha. Ele apontou um dos braços do gigante para um dos 7 Basdias. Várias vinhas com pontas afiadas como lanças se estendiam do final, perfurando o ar. Você pensou que eu sentiria falta de uma daquelas ilusões sem vida se mover para bloquear fisicamente as sementes? O mago começou, mas seu rosto endureceu de espanto no momento seguinte. O que? O Basdia que havia sido perfurado pelas lanças de videira endurecidas havia desaparecido como uma ilusão. O mago seguiu apressadamente os 6 Basdias restantes, mas já era tarde demais. Grande ogre Sheblade Burzislash, gritou Basdia, que alcançou os pés do planta gigante. Ela balançou seu machado mágico Death Iron, que foi temperado com materiais produzidos a partir de fragmentos do Rei Demônio. Embora a perna da planta gigante fosse facilmente mais grossa do que uma árvore de milhares de anos, ela cortou com um único golpe. É essa minha técnica secreta, irá se regenerar imediatamente, o mago gaguejou. De fato, os brotos ramificados cresceram imediatamente tanto da perna decepada quanto da parte da perna da qual ela havia sido decepada. Mas Basdia usou sua habilidade marcial mais uma vez. Superar limites, machado mágico. Grande corte de explosão de lâmina de machado de ogro. Desta vez, ela cortou a outra perna. Mesmo a capacidade regenerativa da qual ele estava tão orgulhoso não poderia ter efeito se a outra perna fosse cortada antes que a primeira perna terminasse de se regenerar. Os brotos recém-brotados estalaram sob o peso da planta gigante, e o mago gritou em alarme quando perdeu o equilíbrio. Ele imediatamente tentou estender videiras e galhos para atacar Basdia, mas os outros 5 Basdias os repeliram. Eles realmente tinham forma física? Eles não eram ilusões, o mago gritou em descrença. Espere, pare. Pela terceira vez. Grande ogre Sheblade Burzislash. Basdia rugiu. Agora que a metade superior do plante gigante havia baixado perto do chão, Basdia o atingiu com sua habilidade marcial. A cabeça da planta gigante se dividiu verticalmente em duas, e Basdia se virou para olhar para seu inimigo derrotado, suor na testa e uma expressão vitoriosa no rosto. Garotinho, mulheres adultas não vacilam em um atirador de ervilhas com um pouco de calor, disse ela. E você deve pelo menos ser capaz de combinar um feitiço de ilusão e um feitiço de convocação familiar e fazer um deles fingir que está se protegendo. Lembre-se disso, seu pirralho, acrescentou Zadiris. Não ficou claro se suas palavras chegaram a seus ouvidos, mas ele logo se revelou tossindo sangue de dentro de uma lágrima no corpo do gigante planta. Não tem como haver mulheres assim, ele gritou. Mas mesmo a partir deste estado, meu gigante irá se regenerar imediatamente. Os gritos ferozes dos ratos o interromperam e 4 sombras saltaram sobre ele. Suruga, o rato de aço, liderou o ataque, forçando a maga a bloquear seu golpe corporal com o braço do gigante. O impacto disso foi maior do que parecia, com o braço sendo girado em uma posição instável, ele foi desviado para longe. Houve mais 2 guinchos ferozes quando o rato da neve Urumi sufocou o calor do cabelo flamejante do gigante com seu ar frio e o rato ardente Mamoru se jogou no gigante, forçando o mago a espremer o resto de sua mana restante para bloqueá-la. E eu vou terminar o trabalho, gritou Natania, que corria ao lado do mago como uma besta de 4 patas, tendo transformado seus membros artificiais de metal líquido em membros de uma besta em vez de humanos. Conteúdo patrocinado. O mago grunhiu de dor quando a lâmina Death Iron presa à cauda de Natania cortou uma ferida profunda na lateral de seu corpo quando ela passou correndo. O mago tossiu sangue mais uma vez e olhou para o céu. De jeito nenhum,
O usuário Titã, derrotado não pelo próprio Rei Demônio, mas por esses ghouls imundos e parentes feras. Mas as últimas palavras do jovem mago com o título de usuário Titã foram interrompidas quando um machado de mão lançado por Bazdi abriu sua cabeça. Não se nomeie quando morrer. É um insulto demais para o dono original daquele corpo, Bazdia murmurou, dando um olhar lamentável para o jovem que agora não passava de um cadáver. M maldito seja, a mulher Tamer murmurou com raiva em sua voz. Então, eu já fui deixado sozinho. Mas não vou me retirar descaradamente aqui. Ela já havia percebido que o plano havia falhado. Ela sentiu isso, mas mesmo que recuasse, estava claro que não havia futuro para ela. Mesmo que ela retornasse ao seu reino divino, o único destino que a esperava era ser empalada pelas estacas da Lady Alda. Sendo esse o caso, sua única escolha era lutar o máximo que pudesse. Você é o primeiro, cachorro. Submeta-se a mim, ela gritou, brandindo seu chicote para Fang, que estava ocupado acabando com um dos poucos trolls restantes mordendo sua traqueia. Ela estava tentando estimular a sensação de medo de Fang e dominá-lo com esse medo, assim como ela havia feito com os outros monstros. Mas apesar da mulher ser uma domadora de primeira classe, Fang não demonstrou medo de seu chicote. Não só isso, ele até soltou um rugido e contra-atacou com uma bola de fogo disparada de sua boca. As chamas em si não eram uma grande ameaça para a mulher Tamer, mas seu orgulho foi gravemente ferido pela resposta de Fang. Impossível! Meu chicote não tem efeito em um Ugelion de rank 5? Essa é a extensão do controle do Rei Demônio sobre seus monstros? Ela pronunciou em choque. Não diga essas coisas terríveis sobre ele. Nossa Fang ama muito Vandaliel, disse uma voz. Uma flecha voou de algum lugar atrás do enorme corpo de Fang. O que? Vá em frente, a domadora disse apressadamente em comando a um touro de escamas, um touro furioso coberto de escamas, que ela mantinha ao seu lado. Pensando que finalmente havia sido lançado, o Scale Bull saltou para a frente, mas a flecha perfurou seu corpo e navegou ao lado da mulher Tamer. Meu objetivo ainda tem um longo caminho a percorrer. Meus professores iriam me repreender por isso, disse Darcia, que havia transformado seu cajado em um arco, enquanto se posicionava na frente de Fang. Ela estava usando roupas de metal líquido que definiam claramente a forma de seu corpo, apesar dos babados decorativos e fitas presas a elas. Droga, os monstros foram exterminados, a mulher Tamer murmurou com uma careta. Atrás de Darcia, ela podia ver os cavaleiros e aventureiros tentando recuperar o fôlego e os cadáveres dos monstros caídos a seus pés. Como Tamer, os monstros eram sua maior arma e todos foram exterminados. Mas você não acha que eu sou uma mulher que não pode fazer nada sem monstros? No mínimo, levarei sua cabeça de volta comigo, ela gritou, recusando-se a desistir. Ela brandiu seu chicote e ativou Transcender Limites e Superar Limites, chicote mágico. Seu corpo, já à beira do colapso, aproximava-se ainda mais de seu destino. Mas ela não se importava. Eu não acho que minha cabeça seja algo que será levado tão facilmente, disse Darcia, lançando rapidamente camadas sobre camadas de encantamentos sobre si mesma com magia espiritual e a habilidade Revogação de Canto. Retornando seu cajado à sua forma original, ela correu em direção à mulher Tamer. É assim mesmo? Pegue isso! Chicote instantâneo que prende Deus! A mulher Tamer gritou, seu chicote se aproximando de Darcia tão rapidamente que não podia ser visto a olho nu. Darcia imediatamente tentou repeli-lo com seu bastão, mas o chicote o evitou como se tivesse vontade própria e se enrolou em seu corpo. Darcia soltou um gemido. A mulher Tamer riu. Você nunca escapará do meu chicote, que dizem ser capaz de amarrar até os deuses. Vou esmagar seus ossos e órgãos. Vendo isso, Fang, os cavaleiros e aventureiros atrás dele e Simon correram para tentar ajudá-la. Mas, ao mesmo tempo, perceberam que não chegariam a tempo. Não chegaremos a tempo se apenas atropelarmos. Droga, o que devemos fazer? Simon pensou em pânico.
As pernas de Simon eram feitas de carne e osso, ele tinha apenas um único membro artificial, o braço direito. Ele não foi capaz de cobrir o terreno com a velocidade que Natania era capaz. Naturalmente, ele também era incapaz de estender sua forma espiritual ou sua língua, ou lançar feitiços, como seu mestre Vandaliel. Mesmo assim, ele continuou procurando por algo que pudesse fazer, e então se lembrou, Vandaliel conseguiu continuar manipulando um pedaço de forma de espírito que havia cortado de si mesmo. E Vandaliel havia dito a Simon que ele se tornaria capaz de fazer o mesmo. Posso fazer a mesma coisa que o mestre? Não, eu preciso. Acredite no mestre e nas expectativas que ele tinha para mim. Ele disse a si mesmo. Simon aguçou sua mente e ergueu o braço direito. Em sua mente, ele imaginou um golpe de sua própria esgrima, bem como o arremesso e a técnica de luta desarmada de Vandaliel. O metal líquido que compunha seu membro artificial respondeu a essa imagem e mudou de forma. Superar limites. Carregando impulsos. Ele gritou. Com a mão agora em forma de espada, seu antebraço se desprendeu de seu cotovelo e voou para a frente. Aquele projétil se aproximou da domadora junto com as flechas disparadas pelos guardas da cidade. Com seu chicote amarrando Darcia, a mulher Tamer estava confiante de que seria capaz de desviar de meras flechas disparadas das bestas dos guardas. E ela estava certa, ela evitou a maioria das flechas. Mas, para seu espanto, o braço de Simon continuou a persegui-la mesmo depois que ela o evitou. Mesmo assim, ela deveria ter conseguido continuar se esquivando, mas ela estava sobrecarregando o corpo que havia emprestado. Toda a força deixou em um instante, e seu corpo parecia pesado como chumbo. A mulher Tamer tossiu. Acho que esse é o meu limite. O braço de Simon perfurou seu ombro direito e sua mão soltou o chicote. E como se esperasse por aquele momento, Darcia soltou um grito ao rasgar o chicote que a prendia em pedaços, libertando-se. A mulher Tamer, os soldados de Morte-se, Simon e Fang arregalaram os olhos em choque quando viram os pedaços quebrados do chicote voando em todas as direções. Com outro grito animado, Darcia deu um passo que cavou uma cratera no chão sob seu pé como o passo de um gigante, e fechou a distância entre ela e seu inimigo em um piscar de olhos. Ao mesmo tempo, ela empurrou o pomo de seu cajado para frente, perfurando o peito da mulher Tamer. Imagem possível. A mulher Tamer engasgou, caindo de joelhos com os olhos ainda arregalados em estado de choque. Simon, que tinha disparado seu braço direito, ou para ser mais preciso, simplesmente estendeu sua forma de espírito para empurrá-lo para frente, encarou Darcia por trás. Ela teria ficado bem sem a minha ajuda, não é? Ele pensou. Mas Darcia removeu seu cajado do cadáver da mulher, virou-se e acenou para ele e os guardas. Obrigado por me ajudar, pessoal. Estou muito impressionado, Simon-san. Tenho certeza de que meu filho ficaria muito orgulhoso de saber o que você fez. É mesmo? Simon gaguejou. Sim, claro. Mas antes disso... Pessoal, somos vitoriosos. Darcia declarou. Embora a celebração estivesse um pouco atrasada, os bravos indivíduos que se reuniram e lutaram com suas vidas em risco para proteger a cidade de Morte se soltaram um grito de triunfo. Ao receber a notícia de que a fúria do monstro havia sido repelida, os habitantes da cidade que se preparavam para evacuar comemoraram. Os preparativos para uma festa na cidade começaram imediatamente. Elas haviam se resignado a uma fuga em meio a um inverno do qual não sabiam se sobreviveriam, com seus maridos, pais e amigos enfrentando uma batalha da qual não voltariam com vida. Apesar dessa situação, a cidade estava segura e, embora houvesse feridos, nenhum morreu. Todos ficaram emocionados ao saber dessa notícia. Se a cidade tivesse sido destruída, a família do Conde Morte-se teria perdido a maior parte de suas propriedades e era possível que fossem forçados a renunciar ao cargo na corte. As famílias dos cavaleiros e guardas podem ter sido deixadas vagando na selva. O mesmo acontecia com o povo da cidade.
O reino de Orbaum não era tão próspero quanto o Japão moderno na Terra, era difícil dizer que os refugiados recebiam apoio suficiente. Eles teriam sorte se tivessem barracas não confiáveis, cobertores finos e pequenas rações no frio do inverno. Aqueles com economias suficientes ou família e parentes em outras regiões ficariam bem, mas os outros enfrentariam dias frios e cheios de sofrimento. Mesmo aqueles com emprego não tinham garantia de que conseguiriam encontrar trabalho em novas cidades e vilas. Se houvesse muitos trabalhadores no mesmo ofício nas cidades para onde se mudassem, haveria um excesso de oferta de recém-chegados. Como resultado, eles se tornariam os pobres das cidades para onde fugiram e muitos seriam forçados a viver em favelas. Conteúdo patrocinado. Como eles haviam evitado esse futuro sombrio, era natural realizar um festival na cidade para comemorar. Mas mesmo assim, a maioria dos habitantes da cidade não sabia que o futuro da cidade não era apenas sombrio, mas possivelmente muito brilhante. Uma parte desse futuro brilhante eram os materiais dos monstros que haviam sido derrotados. Os monstros que invadiram a cidade, os mais baixos entre eles eram ogros de nível 5, e os mais altos eram dragões do trovão de nível 8 e gigantes da montanha. Era o tipo de ameaça que uma cidade de 30.000 habitantes esperaria ser destruída. Mas agora que eles estavam mortos e seus materiais estavam disponíveis para serem levados, eles eram uma montanha de tesouros. Um único ogro forneceria uma pedra mágica, carne, tendões e órgãos, se todos fossem usados, valeriam uma soma considerável. Os dragões do trovão de nível 8 e os gigantes da montanha valiam o suficiente para encher a banheira inteira com moedas de ouro e ainda sobrar. De acordo com a prática comum e as regras das guildas, os lucros gerados pela venda desses materiais seriam divididos igualmente entre todos que se juntassem à batalha. Muitos guardas da cidade, cavaleiros e aventureiros se reuniram no portão da frente, mas, mesmo assim, cada um deles ganhou uma fortuna. Para os guardas da cidade, era o pagamento de vários anos. O dinheiro que gastavam iria para as lojas da cidade e para o distrito da Luz Vermelha. A cidade de Mortsea provavelmente prosperaria por algum tempo. No entanto, os guardas, mercenários e aventureiros ainda estavam no processo de desmontar os cadáveres dos monstros e despojá-los dos materiais, e a guilda dos aventureiros não tinha o dinheiro necessário para comprá-los imediatamente. Então isso possivelmente levaria até 10 dias. Mas havia um pequeno problema. Esta loja também está sem estoque, perguntou um cliente. Desculpe, estamos, respondeu o dono da loja. Os comerciantes que nos abastecem fugiram, então. Uma escassez repentina de mercadorias. Sabendo que uma horda de monstros se aproximava da cidade, nem todos seguiram calmamente as ordens dos guardas. Um número considerável de mercadores viajantes, caravanas, mercenários e aventureiros fugiram da cidade antes que todos os portões fossem fechados. Fazendo isso, eles perderiam a confiança do povo da cidade, mas eles consideraram proteger suas próprias vidas mais importante do que manter a confiança de uma cidade fadada à destruição. Mesmo entre os comerciantes que acabaram de chegar na cidade hoje, havia alguns que simplesmente empacotaram seus pertences e foram embora. Assim, algumas lojas da cidade estavam com falta de mercadorias. No entanto, não havia escassez de alimentos. Atualmente era inverno, mas a comida estava chegando à cidade normalmente até ontem. Alguns dos comerciantes em fuga deixaram para trás seus grãos volumosos como trigo e suas pesadas bebidas alcoólicas. Isso me deixa em apuros. O sabor secreto do prato de carne da nossa loja precisa desse cogumelo. Você não tem nenhum único pedaço dele? Perguntou um cliente. O queijo Birgit do Chia é essencial para o prato da nossa loja. Apenas me dê o que você tem. Eu não me importo se é caro. Você não pode me ajudar aqui? Perguntou o outro. Quem se incomodava com essa escassez eram as pessoas que queriam temperos sutis para pratos e produtos famosos de outros ducados. Com a cidade inteira em clima de festa para comemorar a sobrevivência de todos, os cordões à bolsa dos clientes certamente estariam mais soltos. Mas com as lojas incapazes de oferecer seus pratos especiais, os clientes ficariam desapontados.
Sinto muito, não estou tentando segurar você. Eu realmente não tenho as coisas que você precisa, disse o dono da loja. Os rostos dos clientes que queriam comprar seus ingredientes ficaram desapontados. Normalmente, eles teriam rotas seguras de abastecimento de seus ingredientes, mas agora eram inúteis, logo após a cidade ter evitado sua destruição. Mas novas informações logo chegaram aos seus ouvidos. Ei, um mercador itinerante chamado Edmund abriu seu negócio no mercado da cidade. Aparentemente, ele está vendendo os cogumelos que você está procurando, o queijo Birgit do Chi e um monte de outras coisas. Gritou um dos conhecidos dos clientes no mesmo negócio. Realmente. Eu devo-te uma. Com isso, todos correram para a loja de Edmund. Uma grande multidão de clientes se reuniu na loja e eles estavam comprando produtos um após o outro. Bem-vindo! Temos vinho de fruta, queijo e uma oferta abundante de todos os produtos que possa precisar. Por favor, venha e dê uma olhada. Uma voz animada estava gritando. A loja da Edmund Company era a única com clientes no mercado deserto. O proprietário era Edmund. Foi ele quem contratou o ex-aventureiro Classe B Rodrigues, e também foi o comerciante que tentou convencer Darcy a abrir um bordel disfarçado de igreja da vida com mulheres Go como prostitutas sagradas. Eu ganhei. Minha aposta deu certo. Ele pensou para si mesmo. Ele havia ordenado a Rodrigues que se juntasse à batalha no portão da frente e permanecesse na cidade, e agora estava trabalhando duro, fazendo negócios. Ele chamou sua concorrência, os comerciantes que fugiram da cidade, e se ofereceu para comprar seus produtos com desconto, fingindo ser um jovem honesto e de boa índole. Esses comerciantes vendiam alegremente suas mercadorias para ele, querendo trocar suas mercadorias pesadas por seu dinheiro leve, mesmo com um desconto de mais da metade. Este é um queijo de alta qualidade que foi trazido do distante ducado de Birgi. Essa quantidade teria um preço de mercado de 1000 baúns. Mas hoje é dia de festa para celebrar a segurança da cidade e do seu povo. Vou oferecê-lo a um preço especial de 500 baúns. Todos os queijos produzidos em Birgit do Chi custam metade do preço na minha loja. Edmund anunciou para a multidão. Houve uma grande comoção quando os clientes se atropelaram para comprar o queijo. Mas Edmund comprou o queijo dos mercadores que o transportaram até aqui por menos da metade do preço. Ele ainda estava lucrando bastante. Me dê um desconto neste óleo também, um cliente gritou. Muito bem. Hoje, estarei vendendo essas garrafas de 90 baúns por 2/3 do preço, por 60 baúns. Disse Edmundo. Cada vez que um cliente o chamava, Edmund dizia repetidamente que seus preços eram somente hoje. O fato de esses preços estarem especialmente baixos hoje ficou gravado na mente dos clientes. Este foi um truque para fazer seus clientes estocar mercadorias hoje e para garantir que eles não pedissem preços mais baixos quando Edmund reabrisse sua loja mais tarde. Valeu a pena acreditar em Rodrigues e apostar minha vida nisso. Com isso, o nome da Edmund Company ficou mais conhecido e ganhei a confiança das pessoas. Mesmo que os outros comerciantes viajantes tentem encontrar falhas em mim mais tarde, eles serão os que aceitaram trocos e fugiram para salvar suas vidas em um momento de emergência, e eu serei aquele que ficou para trás e ofereceu mercadorias com desconto. Preços. Não é preciso nem pensar em quem vai ficar do lado do povo da cidade, pensou Edmund. Ainda assim, era muito perigoso. Ele ouviu histórias de Rodrigues e dos aventureiros e mercenários que lutaram no portão da frente. Segundo eles, Darcy e as mulheres Go domesticadas por seu filho eram estranhamente poderosas. O próprio Rodrigues admitiu que não teria chance contra nenhum deles. Propor o uso de tais mulheres Go em um bordel. Isso fez Edmund suar de ansiedade ao perceber o quão fora de si havia estado. Se eu a tivesse seguido e tentado forçar o assunto, poderia ter acabado como um cadáver em um beco em algum lugar. Preciso saber meu lugar quando estou fazendo negócios. Eu não deveria tentar entrar em outros negócios de forma tão descuidada, pensou Edmund. Assim que as coisas se acalmarem,
irei com Rodrigues e a cumprimentarei com um presente, pedirei desculpas pelo que fiz naquela época e expressarei meu desejo de que possamos fazer negócios no futuro. Embora Edmond se arrependesse de ter feito aquela proposta a Darcy e tentasse usar Rodrigues para ameaçá-la a concordar, ainda não havia como negar que ela e seu filho estavam em um negócio valioso. Ele não pretendia se distanciar deles, na verdade, ele não desistiu de se aproximar deles. Vandaliel e Darcy, os heróis que haviam defendido a cidade, estavam cercados de gente na praça da cidade, como comerciante e vendedor de um carrinho de carne no espeto. Os espetos de órgão Thunder Dragon estão com o preço especial de 10 baúns cada hoje, disse Vandaliel à multidão. Coração e fígado de dragão recém-colhidos, e o molho delicioso também contém sangue de dragão. Santíssima Senhora da Vitória! 5 espetos, por favor. Um cliente gritou. Ok. Darcy respondeu. Vandaliel, 5 espetos. Sim, mãe. A propósito, por que você ainda está transformada? Perguntou Vandaliel. Porque deixei minha muda de roupa em casa. As roupas que eu usava antes de me transformar também estão todas em pedaços. Darcy, assim como Basdias e Adiris, colocaram aventais e estavam trabalhando para vender espetos, ainda no mesmo estado transformado em que estavam no portão da frente. Você pode limpar não apenas poeira, mas também sangue e gordura, desta fantasia com apenas um pano. É muito conveniente, disse Basdia. E é popular entre os clientes, disse Zadiris. Bem, tenho a sensação de que é um pouco popular demais. Zadiris Chan. 3 espetos aqui. Outro cliente gritou. Não acrescentem Chan ao meu nome, seus pirralhos. Eu vivi 10 vezes mais do que você. As 3 mulheres que lutaram no portão da frente eram muito populares entre as pessoas da cidade. Você pode voltar e se trocar, sabe, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Não importa, disse Zadiris, balançando a cabeça com tristeza em seus olhos. Trabalhar assim é melhor para me distrair. Como resultado de derrotar os espíritos heróicos, ela alcançou o aumento de classificação que tanto desejava, de Golvizar High Princess para uma raça chamada Golmunvizar Princess. Ela não foi capaz de remover a palavra princesa. Para adicionar insulto à injúria, o ranking de sua filha Basdia também aumentou, e ela agora era uma Go Amazones Midnight Queen. Essa foi a razão da tristeza de Zadiris. Cercar-me desse barulho significa que não tenho tempo para ficar deprimido, disse Zadiris a Vandaliel. Agora, então, por favor, me traga os espetos. A propósito, ela mudaria de emprego depois disso, mas todos eles tinham títulos que soavam adoráveis e ela seria forçada a chorar ao escolher entre eles. Enquanto Zadiris tirava uma folga a uma curta distância do carrinho, alguns novos clientes chegaram. Lá, um deles disse. O carrinho de comida com a Santa Senhora Transformadora, a Mulher Machado Transformadora e a Garota Transformadora. Então, são eles que ceifaram dragões e gigantes como se não fossem nada, outro murmurou. Felizmente, parecia que suas vozes não haviam chegado aos ouvidos de Zadiris. Eles têm todos os tipos de novos apelidos agora, mas tenho certeza de que tudo vai se acalmar em alguns dias, disse Vandaliel a si mesmo, lembrando-se de todas as maneiras desconhecidas que os clientes usavam ao se referir a Darcy, Basdia e Zadiris. Em alguns dias, o calor e a empolgação diminuiriam e os novos apelidos iriam. Os de som desagradável deixariam de ser usados, e os de som semelhante seriam consolidados em 1 ou 2 apelidos. Tenho a sensação de que algum nome fofo ficará para Zadiris e se refletirá como um título em seu status, pensou Vandaliel, embora não tivesse nenhuma prova disso, e ele precisava quebrar a cabeça para saber como confortar Zadiris quando chegasse a hora. Como isso pôde acontecer? Eu ouvi o pedido de Melissa e me troquei, e o tiro saiu pela culatra para mim. Resmungou Kanako, que estava sentado em uma das mesas da praça, perto do carrinho de comida de Vandaliel. Por que você está fazendo parecer que eu o atraí para uma armadilha? Disse Melissa, que estava sentada com ela.
Os dois desfizeram sua transformação e voltaram a vestir suas roupas normais. Kanako parecia estar arrependida, mas de repente ela se levantou de seu assento como se percebesse algo, e ergueu seu cajado no ar. Não há necessidade de segurar só porque eu mudei. Eu só preciso me transformar mais uma vez, bem aqui, não é? Oh, o quê? Melissa disse em descrença. O que está acontecendo? Aquela Neisha elfa negra e aquela Neisha elfa vão se despir. Um transeunte bêbado murmurou. Uau! Agora isso é um colírio para os olhos. Riu outro. Não vou me despir, mas vou mostrar um pouco mais de pele. Aqui vamos nós, disse Kanako. Não. Você está me pegando nisso. Apenas fique quieto e coma alguns espetos. Melissa implorou. Acalme-se, e eu não vou deixá-lo se despir, então pare com esse assobio. Doug gritou para a multidão. Conto com você para assumir se as coisas saírem do controle, disse Vandaliel a Miles, que apareceu com o cabelo bagunçado e ainda com as roupas esfarrapadas, sem fazer nada para se arrumar além de reaplicar seu batom. Sim, deixe comigo, disse Miles. Mas não acho que vai virar uma loucura. Os mercenários bêbados que fazem barulho não estão se aproximando. A batalha entre o grupo de Vandaliel e Fitum não foi vista por muita gente, mas Fang e os ratos estavam na praça e, mais importante, Darcy e Basdi estavam lá. Os mercenários não pareciam bêbados o suficiente para esquecer que seriam tratados se criassem muitos problemas. Simon estava com Jessie, a filha alquimista do Guildmaster Berrar da Guilda dos Aventureiros, e Nathania estava descansando em casa pois havia machucado a cintura com o movimento de 4 patas que ainda não estava acostumada. A propósito, você realmente não precisa ter o carrinho de comida a esta hora do dia, não é, chefe? Miles perguntou. À noite, estou planejando convidar todos para jantar no dungeon. Preciso tirar o carrinho de comida durante a tarde, disse Vandaliel. Normalmente, você não estaria liderando um desfile como o herói que salvou a cidade e foi apresentado aos habitantes da cidade pelo senhor da cidade em um discurso público. Ao que tudo indica, um desfile será feito depois de esperar que o povo da cidade se acalme um pouco. Algo sobre ser perigoso se o fizermos agora e as pessoas pularem no caminho do desfile de excitação. O discurso público também será realizado, e uma explicação detalhada da situação virá mais tarde também. A propósito, os materiais dos monstros derrotados por Vandaliel e seus companheiros, e o equipamento de Hajime Fitum e seu grupo, foram tratados como despojos de guerra em vez de serem divididos igualmente. Vandaliel e seus companheiros derrotaram esses monstros e os indivíduos após sua vida em uma batalha longe do portão principal. Os órgãos do dragão do trovão que estavam sendo vendidos agora faziam parte desses despojos. A carne e os órgãos do gigante da montanha não eram comestíveis sem uma preparação complicada, de modo que isso foi deixado para mais tarde. O cavaleiro do conde que veio como mensageiro disse que o conde quer que você compareça ao desfile também, Miles, disse Vandaliel. Posso recusar? Minha posição na sociedade é a de um pária, disse Miles. Como sou seu chefe, gostaria que você participasse. Para mostrar que a Starving Wolf Security é um grupo respeitável. Ok, chefe. 4 indivíduos reencarnados destruídos. 6 indivíduos reencarnados destruídos do total. 12 indivíduos reencarnados restantes reencarnados da origem. 3 indivíduos reencarnados transformados em espíritos familiares. 79 indivíduos reencarnados permanecem na origem. Nome: Darcy a raça, Chaos F Source idade, 0 anos título, Witch, Holy Mother, Monsters Parent, Vidas Incarnation, Impris Mother, Holy Lady Trabalho, Holy Lady Nível, 0 histórico do trabalho, Magical Girl, Life Impris Magé, Magical Idol, Magic Staff Clothing User, Transforming Fighter habilidades passivas, Visão Negra Resistência Mágica, Nível 10 Resistência Física, Nível 10 Resistência ao efeito de status, Nível 10 Força Monstruosa, Nível 7, Level Up. Regeneração Super Rápida, Nível 5 Vitality Enlargement,
Level 9 Mana Enlargement. Level 8, Level Up. Automático Recuperação de Mana. Nível 7 Taxa de recuperação de mana aumentada. Nível 8, Level Up. Super Autoaprimoramento. Vandaliel. Nível 4, Level Up. Autoaprimoramento. Orientação. Nível 10 Fortalecido Valores de Atributos. Criador. Nível 6, Level Up. Valores de atributos fortalecidos. Regra. Nível 4, Level Up. Alure. Nível 8 Poder de ataque fortalecido enquanto equipado com um arco. Poder de defesa fortalecido médio enquanto equipado com armadura não metálica. Fortalecimento médio Seguidores. Nível 1 Valores de atributo fortalecidos. Transformação. Nível 6. Level Up. Poder de ataque reforçado enquanto equipado com um cajado médio, novo. Habilidades ativas. Culinária. Nível 5 Trabalho doméstico. Nível 5 Deus da caça tiro com arco. Nível 3 Subir de nível. Técnica da adaga estilo lareira. Nível 2 Técnica de luta que muda infinitamente. Nível 2 Subir de nível. Conteúdo patrocinado. Magia sem atributo. Nível 5 Magia fina controle. Nível 2 Level Up. Life Impris Magic. Nível 4 Level Up. Magia de atributo de água. Nível 10 Magia de atributo do vento. Nível 10 Magia espiritual. Nível 7 Nível Up. Desmantelamento. Level 2 Spirit Form. Level 3 Level Up. Ultrapasse limites. Level 5 Level Up. Canto Revogação. Level 6 Coordenação. Level 8 Level Up. Descida da Deusa. Level 3 Clérigo. Level 4 Level Up. Dança. Level 3 Canto. Level 3 Ultrapasse limites. Magic Staff. Level 4 Level Up. Staff T-Chique. Level 5 Level Up. Habilidades únicas. Leafs Incarnation Life Atributo Gods Divine Protection, aqueles aliados with vida, Chaos F Fundador Vandaliel's Divine Protection Divine Metal Seleton Demon Eye of Regeneration, Level 5 Chaos. Nome, Tadiriz Idade, 300 anos, passou por reversão de idade, título, Magical Girl Classificação, 12 Raça, Goemon Vizar Princess Nível, 0 Trabalho, Magic Princess Nível do Trabalho, 0 Histórico do Trabalho, Apprentice Magé, Magé, Light Attribute Magé, Mago do Atributo do Vento, Filósofo, Grande Mago, Princesa Maga, Garota Mágica, Cajado Mágico Habilidades passivas do usuário, Visão no Escuro Resistência à Dor, Nível 5, Subir de nível. Força Sobre-Humana, Nível 4, Subir de nível. Secreção de Veneno Paralisante, Garras Nível 2 Taxa de recuperação de mana super aumentada, Nível 2, Subir de nível. Ampliação de mana, Nível 8, Level Up. Recuperação automática de mana, Nível 7, Level Up. Poder mágico aumentado enquanto equipado com um cajado, grande, despertado do poder mágico fortalecido enquanto equipado com um cajado, Level Up. Valores de atributos fortalecidos, transformação, Nível 7, Level Up. Autofortalecimento, orientação, Nível 6, Level Up. Resistência mágica, Nível 4, Level Up. Valores de atributos fortalecidos, Luar, Nível 1, novo. Habilidades ativas, Light Princess Magic, Level 2, Level Up. Wind Attribute Magic, Level 10 no Attribute Magic, Level 7 Fine Mana Control, Level 1, Awakened from Mana Control. Alchemy, Level 7 Chan Revocation, Level 9 Multi-Elenco, Nível 9, Level Up. Superar limites, Nível 8 Tarefas domésticas, Nível 2 Processamento de pensamento em alta velocidade, Nível 7 Técnica de cajado, Nível 3, Level Up. Espírito Familiar Demonfall, Nível 2, Level Up. Canto, Level 4, Level Up. Dança, Nível 4, Level Up. Habilidades únicas, Proteção Divina de Zozogante, Proteção Divina de Gares, Proteção Divina de Vandaliel, Proteção Divina de Deana. Nome, Baz de Idade,
35 anos, 27 anos na aparência, classificação, 12 raça, Go Amazones Midnight Queen nível, 0 trabalho, Transforming Ogre Queen nível de trabalho, 0 histórico do trabalho, aprendiz de guerreiro, guerreiro, aprendiz de mago, mago, mago guerreiro, mago do atributo do vento, usuário do machado mágico, lâmina do machado ogro, habilidades passivas da rainha ogro, visão negra força monstruosa, nível 3, level up. Resistência à dor, nível 7 secreção de veneno paralisante, garras nível 6 resistência mágica, nível 8, level up. Intuição, nível 6 poder de ataque fortalecido quando equipado com um machado, fortitude mental muito grande, nível 5 ampliação de mana, nível 3, level up. Valores de atributos fortalecidos, orientação, nível 6, level up. Fortalecer seguidores, nível 6, level up. Alure, nível 4, level up. Fortalecido valores de atributos, luar, nível 5, subir de nível. Habilidades ativas, Ogre Queen técnica da lâmina do machado, nível 1, despertado da técnica do machado. Técnica do escudo, nível 9 tiro com arco, nível 8 arremesso, nível 8, level up. Silent Steps, nível 4, level up. Coordenação, nível 10 não atributo mágico, nível 4 vento atributo mágico, nível 8, level up. Água atributo magic, nível 7 controle de mana, nível 7, level up. Culinária, nível 3 ultrapassar limites, Magic Axé, nível 10, level up. Técnica de armadura, nível 6, level up. Magia técnica de luta, nível 5, level up. Desmantelamento, nível 2, level up. Comandante, level 3, level up. Ultrapassar limites, level 3, level up. Técnica de luta desarmada, nível 4, level up. Canto, nível 2, level up. Dança, nível 2, level up. Familiar Spirit Demonfall, nível 1, novo. Habilidades únicas, proteção divina de Zozogante, proteção divina de Gares, proteção divina de Vandaliel, proteção divina de Deana. Explicação da habilidade, fortalecido, aumentado, ampliação. Habilidades que alteram certos ou todos os valores de atributos. Seus nomes diferem dependendo do valor de atributo-alvo, como força muscular fortalecida ou agilidade aumentada. Uma habilidade fortalecida até o nível básico, onde o bônus é pequeno, e pode despertar para aumentado, fazendo com que o bônus aumente. Uma vez que isso é despertado em ampliação e atinge o nível máximo, o valor do atributo torna-se aproximadamente o dobro do seu valor original. Essas habilidades significam pouco sozinhas. Quanto mais altos forem os valores de atributo originais, maior será seu efeito. Assim, quase não há aventureiros e cavaleiros que se orgulhem de seu nível nessas habilidades. Há também habilidades semelhantes chamadas fortalecido, aumentado, ampliado X quando equipado com Y. Essas habilidades entram em vigor quando o usuário está equipado com o equipamento especificado. Essas habilidades também não têm sentido se as habilidades relacionadas ao combate, valores de atributos e armas do usuário forem de baixa qualidade, eles também têm um efeito maior com altas qualidades básicas. Conteúdo patrocinado.